Amém, amados? Primeiro trimestre de 2023, estamos dando início nessa noite, aleluia. Noite de avivamento e ensino na presença de Deus. Tema geral, aleluia, aviva a tua obra. Lição de número 1, o avivamento espiritual. O texto base está lá em 2º livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, um texto muito familiar do povo de Deus, muito citado, muito pregado também, aleluia, que diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verdade prática diz: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos, são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Amém? São atitudes que indicam que algo novo está acontecendo na vida desse adorador. Então nós entendemos essa oração, na verdade, isso daqui foi uma resposta de oração, quando Salomão consagra o templo, oferece aquele sacrifício extravagante, aleluia, para agradar o coração de Deus, e depois dele receber a aprovação divina com a manifestação da glória, Deus pela madrugada se revela a Salomão e responde a tudo que ele solicitara na sua oração. E finalizando essa resposta, Deus dá esse texto que o escritor de 2º Crônicas registra: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Isso quer dizer, a única forma de você adquirir restauração completa na sua vida é você, de fato e em verdade, se voltar de todo o seu coração para Deus. Então, sempre haverá uma oportunidade de avivamento quando nós nos voltarmos inteiramente para Deus. Nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto é indispensável para o crescimento e o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Quer dizer, uma igreja que não busca e não vive o avivamento, não passa de mais uma instituição religiosa desprovida de vida e de poder. Porque todo aquele que é avivado em Deus tem em seu coração a chama ardente do Pentecostes. E Pentecostes fala de colheita. Então, igreja que não se preocupa com desenvolvimento espiritual, não se preocupa com colheita de almas, não se preocupa em se preparar como Jesus ele declara em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19. O discipulado é uma igreja que infelizmente já perdeu a essência tanto do primeiro amor quanto do avivamento espiritual. Tópico primeiro, vamos ouvir um pouco sobre o avivamento espiritual. Entendemos o que significa isso. Muita gente acha que avivamento espiritual é movimento, é rodopio, é sapateio,
falar em línguas, mas nós vamos aprender nessa noite um pouco mais sobre o que significa, na verdade, o conceito etimológico do avivamento espiritual. Subtópico primeiro, avivamento espiritual. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Isso quer dizer, não é algo que procede do homem, é algo que só Deus pode realizar na vida do ser humano. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Conforme Apocalipse, capítulo de número 3, vamos ver o que está escrito lá, versículo de número 20. Capítulo de número 3, versículo de número 20 de Apocalipse, diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, avivamento fala de relacionamento vivo. Essa figura de linguagem que Jesus está usando aqui, essa metáfora, na verdade indica que todo aquele que ouviu o chamado de Deus e entregar sua vida aos cuidados do Senhor, procurando manter uma relação pessoal com o seu Deus, automaticamente coisas novas começam a acontecer na vida desse ser humano. Nós vemos que esta palavra foi endereçada a uma igreja morna chamada Laodiceia. Igreja em Laodiceia. Uma igreja que achava que tinha tudo, mas Cristo revela a João, segundo a sua ótica, que na verdade era uma igreja espiritualmente vazia. Poderia ser até uma igreja de status, uma igreja famosa, uma igreja que tinha renome, mas para Deus era uma igreja desprovida de vida espiritual. Uma igreja que não era nem fria e nem morna, ou nem quente. Como o próprio Cristo diz, quem dera fosse frio ou quente. Mas porque ela era morna, provocava náuseas no Senhor. Então, avivamento espiritual fala de relacionamento vivo. Ou seja, para você manter um relacionamento, é necessário que na tua vida haja uma decisão. Ninguém pode manter nada sem que tenha uma decisão. Você tem que decidir se você vai querer ficar ou se você vai querer ir. Não dá para ficar no meio do muro. Não dá para ficar em vai e volta. Não dá para ficar nesse negócio de casa, divorcia. Casa, divorcia. Ou você casa ou você divorcia. Porque Deus é Deus de decisão. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando-o de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Isso quer dizer, tudo que acontece no aspecto visível da tua vida também tem que refletir aquilo que aconteceu no aspecto particular ou interno da tua vida. Automaticamente, quem é avivado tem que viver uma vida transformada em Deus. Subtópico 2. Esse é o avivamento espiritual. Tem que haver mudança. Avivamento fala de transformação, de mudança. Aquilo que Paulo fala.
no capítulo 12 de Romanos, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto já aprendemos que é encontro. Então, para você se encontrar com Deus, você tem que se entregar totalmente. Aí Paulo continua no versículo 2 dizendo: e não vos conformeis com este mundo. Isso quer dizer, não adotem o padrão desse sistema, do sistema que rege o mundo, mas transformai-vos pela quê? Pela renovação do vosso entendimento. Você tem que pensar como Deus pensa. Não adianta querer viver com Deus pensando como o mundo ensina. Porque o mundo sempre vai ensinar rebeldia contra Deus. Nunca vai ensinar você a se aproximar de Deus, mas sempre se afastar por meio de rebelião. A pré-condição para o avivamento, é o subtópico 2. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus, é o versículo 13 do capítulo 7 de 2 Crônicas, o versículo anterior a esse famosíssimo versículo que muita gente costuma usar, tanto em suas pregações, como para autoafirmação de fé no momento de crise. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, você vê aí que tudo é obra de Deus. O diabo apenas funciona como um instrumento da permissão de Deus para agir no coração de quem está dormindo espiritualmente. Então, para despertar o povo, Deus permite que a crise se instale para que o povo acomodado possa se levantar, tomar um choque de realidade e, com isso, tomar uma atitude para que a realidade mude por meio de uma busca intensa pela presença de Deus. Aqui, a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política, econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então nós vemos que quando Deus ele permite que uma crise se instale, aqui no caso foi uma crise de ordem climática que Deus estava se referindo a Salomão, e que de uma forma ou de outra, como a base da economia de Israel naquela época era agrícola, então isso afetaria diretamente a economia do povo. Porque se não houvesse chuva, a terra não se prepararia para a semeadura. E sem semeadura, não tem desenvolvimento agrícola. Então, com isso, eles iam viver como? Se essa era a base da economia. Então, Deus, ele sabe, e eu entendo, que Deus, ele sabe sempre onde ele vai tocar para te despertar. Para que você não durma como os demais que não têm mais esperança. Mas que você venha se reerguer, se levantar e não se entregar às circunstâncias que se abatem, mas entender que quando nós buscamos a Deus, Deus ele entra com providência e com avivamento espiritual para mostrar que o nosso Deus ele é poderoso para mudar a realidade de um indivíduo, de um povo ou de uma nação. Então essa pré-condição para o avivamento, a crise. Muitas das vezes tem gente que só funciona à base de crise, irmão. Se não tiver uma crise, parece que a pessoa, sei lá, vive como se tivesse tudo bem e as coisas só indo de mal a pior. Enquanto Deus não permite uma crise, a pessoa não desperta. Tópico 2, as condições para o avivamento espiritual. Primeiro vimos um pouco sobre o avivamento espiritual, que é uma intervenção de Deus, aleluia,
E a pré-condição para o avivamento, que é a crise de ordem espiritual ou moral. Então, se eu perguntar nessa noite para a igreja, o que é o avivamento espiritual? Você me responde o quê? O que é o avivamento espiritual? É uma intervenção de Deus, uma intervenção divina. Aleluia. E quando isso acontece? Quando é que o avivamento espiritual acontece na vida de um indivíduo, de um grupo ou de uma nação? Quando o Espírito Santo encontra espaço para trabalhar, irmão. Se você não deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, você vai morrer esperando o avivamento não vai acontecer. Porque o avivamento não acontece quando você fica de braços cruzados. O avivamento acontece quando você se mobiliza e busca o agente do avivamento, que é Deus. Por isso que Salomão, quando vai consagrar o templo, ele consagra o templo a quem? A Deus. Porque ele sabia que não era a coroa, não eram as vestes e nem o trono que fazia dele um rei bem-sucedido. Mas o Deus que escolheu aquela nação como seu povo eleito é que garantiria a estabilidade do seu governo. Por isso que quando ele ora, ele diz: Senhor, se os céus se fecharem, se a doença se abater sobre o teu povo, se os gafanhotos destruírem as lavouras, e o teu povo se arrepender, se humilhar, e voltar o seu rosto para o teu templo, e te buscar com todo o seu coração, convertendo-se de todas as maldades, ouve, Senhor, a oração do teu povo. Aí pela madrugada, de forma particular, Deus responde: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e as pestes se espalharem pelo povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, que está casado comigo, que tem aliança comigo, que se comprometeu comigo, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter aos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, quer dizer, os favorecerei e sararei a sua terra. Onde teve destruição e esterilidade, a fertilidade e a fecundidade voltará a ter lugar novamente, porque o nosso Deus é o Deus que converte a morte em vida. Amém? Então, qual a pré-condição para o avivamento? Avivamento é uma intervenção divina. Isso acontece quando o Espírito de Deus encontra espaço para trabalhar na vida do indivíduo, de um grupo ou de uma nação. Agora, qual a pré-condição para que haja um avivamento? Crise. Mas crises de que ordem? Que tipo de crises servem como pré-condição para o avivamento? Moral e espiritual. Isso quer dizer, quando o povo começa a se desviar de Deus, abandonar a igreja, deixar as coisas de Deus, e começa a adotar um comportamento contrário àquele prescrito na palavra, se prostituindo, adulterando, cometendo toda sorte de torpezas, mentiras, enganos, trapaças, o que é que vai acontecer? O negócio vai começar a dar errado. O céu vai começar a se fechar, as coisas vão começar a se agravar, aí a família vai começar a entrar em crise, a crise financeira vai entrar, a crise emocional vai entrar, a crise no casamento vai entrar, aí vai começar o diabo entrar e bagunçar o negócio,
E aí é que começa o quê? A pressão para ver se o indivíduo vai se acomodar com a situação ou vai mudar de trajeto, né, de rumo, convertendo-se em direção ao seu Criador, a quem lhe virou as costas. Semelhante ao filho pródigo. O filho pródigo, enquanto estava na casa do pai, obedecendo, honrando, ele estava usufruindo da herança do pai. Todos os benefícios. Saiu da casa do pai, por conta própria, viajou para longe. Enquanto tinha dinheiro, estava gastando. Acabou o dinheiro, o que foi que aconteceu? Acabou primeiro as amizades. Ninguém queria sentar na mesa com ele, ninguém queria convidar ele para mais nada, porque não tinha mais dinheiro. E também acabou o prazer, porque o prazer ele é pago. Sem dinheiro você não tem prazer. E com isso você também perde a moral. Perdeu a moral, já era. Aí veio uma crise financeira, crise econômica naquelas terras. Desemprego se instalou, ninguém tinha dinheiro. Ele conseguiu emprego aonde? No chiqueiro. Foi cuidar de porco. Chegou literalmente no fundo do poço. Quando ele chega no fundo do poço, a ponto de desejar comer a comida dos porcos, aí ele toma um choque. E vem a memória. Os jornaleiros do meu pai, os mais humildes trabalhadores, estão em melhores condições que eu. E eu, que sou herdeiro, estou na pior. Então o que é que eu vou fazer? Aí ele tomou que atitude? Vou me levantar, vou voltar para o meu pai e vou confessar a ele dizendo: pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me recebe apenas como um dos teus jornaleiros. Ele se humilhou. Ele reconheceu a condição dele e deixou Deus trabalhar na vida dele. Se arrependeu, viu que fez errado, amadureceu. Porque para você reconhecer, você tem que amadurecer para isso. E foi e voltou. Como ele falou, ele fez. Porque a maturidade está justamente nisso, em você cumprir aquilo que você fala. Ele falou: eu vou voltar, vou me retratar com meu pai, eu errei, e eu vou reconhecer e vou voltar para meu pai. Ele foi lá e voltou. E a palavra de Deus diz que tudo que ele perdeu foi restituído e o nome do Senhor foi glorificado na história dele. Então, nós vemos que a pré-condição para o avivamento são as crises de ordem moral e espiritual. Então vamos lá. Condições para o avivamento espiritual. Subtópico primeiro, crise. Uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus. Tem aqueles que dizem: isso é culpa de Deus. Cadê Deus agora? Onde é que está Deus? É o que muita gente fala, né? Contra Deus e contra o próximo. Desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. É o que está escrito lá no texto base da lição. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, essa é a receita do avivamento. Eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, o avivamento, ele é condicional. Ele não acontece por conta própria. Ele acontece com uma condição. É só você mudar que eu te favoreço. Essa é a condição. Por isso que a Escritura diz: arrependei-vos, o povo, aquelas pessoas que foram ministradas pelo primeiro sermão de Pedro, não perguntaram a ele dizendo: então, varões e irmãos, o que fazemos para nos salvar? Pedro falou dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, para que assim vos advenha os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, para que vocês sejam avivados por Deus.
Então a condição continua sendo a mesma: arrependimento e conversão. Vemos nesse versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Subtópico 2, humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilha. Então a primeira condição é você reconhecer que Deus é tudo e sem Ele você é nada. É a primeira condição. Porque Deus não é obrigado a fazer nada, irmão. Deus não está devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para mim. Deus não deve nada para você. Você se desviou porque você quis. Você está vivendo uma crise não porque o culpado é Deus. Muitas das vezes tem coisas que a gente faz lá atrás que vai repercutir lá na frente, mas na hora a gente não pensa nisso. Lembra de Jacó? Jacó lá atrás, ele fez o quê? Ele foi lá, vendeu, comprou o direito de primogenitura do irmão. Se aproveitou do momento de fragilidade que o irmão estava com fome e negociou um guisado de lentilha. Tu me vende o teu direito de primogenitura e eu encho a tua barriga com esse delicioso guisado. Aí o irmão, que já era ímpio mesmo, apesar de ter nascido numa família de crente, falou o quê? De que me vale esse direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Toma ele e passa esse guisado para cá. Ou seja, também fez desdém da promessa de Deus, da bênção de Deus. Ou seja, as coisas de Deus para ele não valiam nada. Trocou por um prato de comida. Para você ver a que categoria ele baixou a qualidade da herança que estava sobre a vida dele. Trocou por um prato de comida, como se não valesse nada. Aí o que foi que aconteceu? Ele comprou o direito de primogenitura. Amém. Comprou, está comprado. Não forçou a nada. Mas lá na frente, o que foi que aconteceu? Um certo dia, Isaac acorda e diz: estou quase para morrer. Cadê o meu filho que eu quero abençoar ele antes de eu passar para o outro lado? Aí, Rebeca, que naquele tempo já tinha essa história de ficar ouvindo por trás das paredes, ouve a situação e chama o filho querido, ovo de pele, e diz: olha, o teu pai está falando que ele vai morrer. E eu sei que o teu irmão é o queridinho dele, mas você é o meu ovinho de pele. Eu quero que Deus te abençoe. Então você faz o seguinte: o teu pai vai abençoar o teu irmão saiu para caçar. Ele pediu um último guisado e o teu irmão saiu para caçar. Você faz o seguinte: pega o traje de gala do teu irmão, teu pai já está meio cego, não enxerga mais nada mesmo, então vai ver. Pega o traje de gala do teu irmão, que é todo peludo, teu irmão é todo peludo, você é todo disso. Então pega o traje de gala dele, os braceletes de couro de camelo, e vai e leva esse guisado que eu vou preparar para o teu pai. Aí Jacó: mas se ele me descobrir, eu vou ser amaldiçoado. Aí Rebeca vai lá, né? Mãe é complicado. Assume a maldição pelo filho. Não te preocupa, que a maldição com que ele te amaldiçoar caia sobre mim. Mas você vai ser abençoado. Amém. Aí vai lá, arma toda a situação, veste a roupa do filho, chega lá. Vai aí. Oi, meu filho, trouxe o seu guisado. Vem cá, deixa eu te avaliar para ver se está tudo certo. Chega lá, abraça o filho, apalpa o filho, é todo peludo, está cheirando a Esaú. É Esaú. Tá bom, comeu o guisado. Terminou o guisado, encheu a barriga, foi lá e abençoou o filho. Liberou todas as bênçãos sobre ele. Tu vai dominar, tu vai ser próspero, tu vai ser abençoado. Onde tu chegar, a mão de Deus vai ser contigo. E Deus está nesse negócio. Abençoou a vida de Jacó. Jacó meteu o pé e voltou para a vida normal. Depois chega, coitado, Esaú, cansado da caça, vai, prepara o guisado e chega: pai, daqui o guisado. Aí pai: mas você já trouxe para mim.
Aí deu aquele choque, aquele frio na espinha. Ué, mas não era você que tinha trazido para mim o guisado? Aí ele caiu em si. Fui tapeado por Jacó já 2 vezes. Não restou nenhuma bênção para mim, pai. Olha, infelizmente bênção não sobrou não. Só sobrou maldição. Se você quiser, é isso aí. Então toma, lá vai. Liberou. Tu vai ser dominado. Onde tu chegar, a vida vai ser difícil. A mão de Deus vai ser contra ti nas situações. Tu vai trabalhar, tu vai te cansar, mas não vai ser como teu irmão. E foi e liberou as maldições sobre a vida dele. Aí ele jurou. A hora que o papai fechar os olhos, eu pego esse garoto. Eu não vou te pegar agora, mas a hora que o papai chegou lá, a hora que o papai fechar o olho, eu te pego. Aí ficou naquela situação. Isaac viu a situação que estava tensa e falou, ó, manda o teu ovo de pele lá para a casa do teu irmão lá, que a poeira aqui vai aumentar e vai aumentar feio. Manda ele para lá até a poeira baixar. Aí foi que rolou toda aquela história com Labão e tal, e aconteceu a situação. Mas enfim, na hora, Jacó saiu por cima. Mas no capítulo 32, já na volta para casa, o que aconteceu? Ele está voltando, as 2 esposas, as 2 concubinas, cheio de filho, mais rico que o tio. Chegou no caminho, veio o informante. Olha, o teu irmão está vindo aí. Esaú e mais 400 homens de Canaã. Ele veio ao teu encontro. A palavra de Deus diz que o homem ficou temeroso. E a Escritura vai dizer que ele começa a preparar o jeitinho dele de novo. Até ele não tinha tido encontro com Deus ainda. O jeitinho preparou 2 rebanhos. Dividiu a família dele em 2 rebanhos. Colocou a mulher que ele não tinha tanto apreço na frente, chamada Leia, e a sua concubina, e os seus filhos e parte dos empregados. E a mulher que ele amava, porque ele trabalhou por 14 anos, que era Raquel, deixou por último, porque se o irmão dele abatesse o primeiro rebanho, o segundo tinha uma chance de fugir. Sempre com um jeitinho brasileiro. Mas a Escritura vai dizer que ele prepara a manha dele, mas de madrugada vai ter um encontro sozinho com Deus. Quando ele vai de madrugada, manda todo mundo passar, ficar sozinho no Val de Jaboque, ele vai orar com Deus e diz, Senhor, eu cheguei até aqui sem nada. E hoje eu sou 2 rebanhos. Eu cheguei só com o meu cajado. E agora eu estou cheio de bens e com uma família numerosa, porque tu me abençoaste. Só que tem um negócio. Um problema do passado me alcançou agora. E eu não sei como resolver esse negócio. Me ajuda a enfrentar essa dificuldade. Quando Jacó reconhece que ele estava pendente lá, tinha deixado o negócio pendente para trás, ele vai lutar com Deus. E a palavra de Deus diz que se apresenta um homem com uma espada nua e luta com ele até a alva. Jacó sem arma, foi para o braço com um anjo. O livro de Oséias diz que é um anjo. Quando ele vai para o braço com um anjo, até o amanhecer, lutando, segurando o anjo. Segurando o anjo precisava subir na alva. E a Escritura diz que Jacó declara ao anjo dizendo, me solta porque já está na hora de eu subir. Ele só vou te soltar quando tu me abençoares. E ele falou, como é o teu nome? É Jacó. Não serás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mas antes disso, o que foi que aconteceu? O anjo foi e toca na coxa direita de Jacó e marca Jacó naquela noite. Ou seja, se a aliança de Jacó com Deus não deixasse nele marca, o irmão ia deixar. Só que não ia ser uma marca temporária, ia ser uma marca permanente. Ia ser para tirar a vida. Então o que foi que aconteceu? Jacó primeiro se acerta com Deus, para depois se acertar com o irmão. Se você não se retratar primeiro com Deus, você não vai conseguir se acertar na terra. Essa é a lição que Jacó deixa. Então, o avivamento espiritual é um acerto com Deus. Quando você se acerta com Deus, Deus ele te vivifica e te capacita a te acertar com as pessoas com quem algum dia você deixou algo pendente. Transformações acontecem. O que foi que aconteceu? Quando Jacó volta diferente, manquejando
da perna direita, todos percebem aquela diferença. Aí sim, ele, ao invés de levar a cabo a intenção dele de colocar o povo na frente para mais uma vez escapar da responsabilidade, diz a Escritura que quando ele vê o irmão chegando, ele passa os 2 rebanhos e chega na frente, se dobra diante do irmão e o irmão diz: te levanta porque eu sou teu irmão. Eles se abraçam, choram e se reconciliam. Sabe por quê? Quando você se reconcilia com Deus, Deus ele trata de restaurar tudo que está pendente na tua vida. Isso é avivamento espiritual. Avivamento espiritual não é falar em línguas e ficar de mal com todo mundo. Gerar tribulação, divisão, problema e botar e permitir que com isso a dissensão se instale. Não. Avivamento espiritual é justamente isso. É mudança de atitude. Mudança de atitude. Então tem que se humilhar. Jacó primeiro se humilha com Deus. Depois que ele se humilhou para Deus, aí ele venceu a primeira etapa. A segunda foi ele ter se dobrado diante do irmão dele. És tu meu irmão? Sim, sim, eu sou teu irmão, teu servo. Ele vai lá e presenteia o irmão. Ele se humilha diante de Esaú. E ele era mais poderoso que Esaú. Mas mesmo assim, ele se humilha diante de Esaú. Ou seja, se não houver humilhação, se não houver humildade da nossa parte, o avivamento não acontece. Aí o que foi que aconteceu? Ele se retratou e pôde voltar em paz para sua casa. Então, se não houver humilhação diante de Deus, não há avivamento. Amém? Então vamos lá. Subtópico 3 do tópico 2. Orar e buscar a face do Senhor. Aqui nós estamos vendo as condições para o avivamento espiritual. Primeiro, uma crise. Por isso que Deus permite problema na nossa vida. Problema é para ser solucionado e não para ser empurrado com a barriga. Tem gente que prefere deixar o tempo passar achando que o tempo vai resolver, quando na verdade Deus está em busca de uma atitude, de um despertamento da sua parte. Crise. Segundo, humilhação diante de Deus. Terceiro, orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento, sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor. O avivamento tarda e não chega quando não há disposição, né? Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente o avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempos. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta da sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Ou seja, quando o crente não tem disposição para orar ou para cooperar em oração, entende-se que alguma coisa está errada na vida desse crente. É por isso que eu costumo dizer nas minhas pregações e nos meus ensinos: eu cresci em círculo de oração e escola bíblica. Não foi culto de campanha que promoveu o meu ministério, mas foi círculo de oração e estudo bíblico, ou seja, culto de escola bíblica dominical. É por isso que nesse ministério eu primo por esses 2 ministérios, que é o do círculo de oração, que ainda tem esperança de desenvolver aqui, e o culto de ensinamento, porque são 2 pilares fundamentais para manter o ministério de pé. Culto de campanha não sustenta igreja.
culto de campanha também não mantém crente na igreja. Pode prender por um tempo, enquanto o propósito está sendo feito. Mas quando a pessoa toma posse da vitória, o que é que acontece? Vai embora. Vai procurar em outro lugar. Por quê? Porque culto de campanha é voltado para interesses pessoais. Culto de ensino e círculo de oração já é raiz para buscar Deus. É coisa de Deus. Então, o que tem que prender o crente na igreja é o ensino. Se a palavra não te prende, nada mais vai te prender. Porque a hora que não fizer do jeito que você gosta ou do jeito que você quer, você vai começar a achar ruim e vai querer ir para outro canto que faça do jeito que você gosta e do jeito que você quer. Sendo que o culto não é para o homem, o culto é para Deus. E o que me mantém de pé numa igreja é justamente isso. É oração e ensino. Sem isso aí, infelizmente, igreja não se mantém de pé. Amém? Então vamos ver aqui. Vimos que uma das formas de constatar um verdadeiro avivamento espiritual é a frequência dos crentes em culto de oração. Culto de oração e culto de intercessão. Quando um culto de campanha tem um número maior de pessoas do que culto de ensino e culto de oração, irmão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Um povo que não se mantém de pé. Culto de ensino e culto de oração são cultos que desenvolvem a relação com Deus. Então vamos lá. As condições para o avivamento espiritual. Uma crise para te despertar. A humilhação para você chamar a atenção de Deus. A oração para você se relacionar com Deus e o fogo queimar, arder continuamente sobre o teu altar. E conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Não pode haver avivamento sem confissão de pecados. Sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria. Salmos 66, verso 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Porque a oração de muitos não é respondida. Não é porque Deus é surdo ou porque Deus está distraído. É porque muitas das vezes atendemos ao clamor da nossa carne por um momento de prazer ilícito e esquecemos que o salário do pecado é a morte. Isaías diz no capítulo 59, versículo 1, que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Versículo de número 2. Mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então nós vemos, se não houver uma conversão sincera, não tem como o verdadeiro avivamento acontecer. Ninguém consegue se firmar na presença de Deus, essa é a verdade. Por isso que o Salmo de número 101, verso 6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. Mas aquele que profere mentiras não ficará de pé diante de mim. E o que usa de engano não permanecerá na congregação dos justos. Pela manhã arrancarei todos os ímpios da terra pela raiz. Então, se não houver conversão sincera, mas apenas uma conversão parcial ou superficial, não tem como haver avivamento. A pessoa vai continuar vivendo como se Deus não existisse. Vai ver a glória de Deus sim, na vida dos outros, mas na sua mesma não vai ter essa experiência.
Subtópico 5, um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos. Então, o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Se converter dos maus caminhos significa você voltar para os caminhos bons do Senhor, os verdadeiros caminhos. Por isso que a Escritura diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, para que você saiba para onde ir e descubra onde você está, só a palavra é que vai te direcionar. Amém? Então, essas são as condições para o avivamento espiritual. Crises, humilhação, oração, arrependimento e conversão. Fazendo isso, irmão, inevitavelmente o avivamento acontece na sua vida. Você não vai enjoar de estar na presença de Deus. Você não vai querer desistir do teu chamado facilmente. Você só vai conseguir ver o lado bom das coisas. O lado proveitoso. Porque o crente que está avivado, ele pode até perceber o lado ruim, mas sempre o lado bom vai prevalecer. Vai ser aquilo que Paulo diz: todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Só quem está avivado é que percebe isso. Ele sempre vai tirar proveito daquela adversidade. Se eu não tivesse avivado, quando eu perdi meu emprego em 2018, eu ia viver lamentando. Mas como Deus já havia previamente me avisado, eu entendi que aquilo ali era a mão de Deus. E que eu tinha que me desenvolver naquilo que Deus iria me capacitar para fazer, que é o que hoje eu faço e vivo disso. Então, se eu fosse um crente desanimado, um crente incrédulo, um crente que não confiasse no Senhor, talvez hoje eu não sei se teria até mesmo essa igreja aqui. Não sei, eu acho que não. Mas, como eu percebi, eu busquei um avivamento para a minha vida num dos momentos mais tenebrosos que a humanidade já passou, que foi essa fase dessa pandemia. Busquei a Deus, pedi direção. Hoje está aí, trabalho por conta própria. Deus abriu a porta para minha esposa. Trabalho do que hoje eu trabalho. Estamos aqui na obra do Senhor em desenvolvimento, já caminho de completar 2 anos para a glória de Deus. E assim Deus está abençoando. Então, você tem que aprender a tirar proveito de tudo que acontece na tua vida. Sempre terá um lado bom na crise que Deus permite acontecer na tua vida. E com certeza vai ter um proveito positivo para somar no arcabouço de conhecimento seu da parte de Deus e proporcionar também uma experiência ministerial na presença de Deus. Tópico 3. A necessidade de um avivamento espiritual. Conforme Ageu 2, versículos 5 até o 9. A situação espiritual de Judá, subtópico 1. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertaram a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Conforme Amós, capítulo 2, versículo 5, Amós 3, 6, Isaías 6, versículo 11 e capítulo 8, versículo 7. São as advertências de que se o povo não mudasse o curso dos seus caminhos, inevitavelmente eles seriam punidos. Letra A. A destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço
morreu pela espada. Só ficou um terço, né? Muita gente perdeu a vida por causa de coisas desnecessárias. Idolatria, prostituição, imoralidade de ordem eclesiástica ou sacerdotal, e também na classe política, em todos os aspectos, né, irmão? O povo pediu por isso. Além disso, um terço dele morreu de fome, de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. B. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílico não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar o Senhor. Já estavam todo mundo conformado já com a situação. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Ou seja, você vai observar no capítulo de número 4 de Esdras, que eles começam a construir o templo, mas depois que os inimigos intervêm com uma medida política de acusação contra os judeus, sempre como o diabo gosta, acusando do passado, a obra no templo ficou parada por mais de uma década. Eles conseguiram embargar a obra. E a palavra de Deus vai dizer no capítulo 1 de Ageu, que é um capítulo intermediário entre o capítulo 4 de Esdras e o capítulo 5, o livro de Ageu mostra o quadro do povo, o quadro espiritual, nesse período do capítulo 4 para o capítulo 5 de Esdras. Foi um espaço de mais de 10 anos, quase 14 anos, por aí. E a Escritura vai dizer que eles pararam a obra, largaram para lá e cada um foi cuidar da sua vida. Só que tem um porém. A Escritura vai dizer que eles trabalhavam e eles não conseguiam se satisfazer. Porque quando eles colhiam pouco, eles não colhiam o que eles plantavam. Eles plantavam muita semente, mas colhia pouco resultado. Eles se vestiam, mas não se aqueciam. Eles bebiam, mas não se saciavam. E o salário, quando recebia, era depositado no saquetel furado. Ou seja, mal o salário batia na mão, começava a acontecer coisas que geravam despesas que acabava por eles não conseguirem usufruir do seu salário integral. Alguma coisa danificava, alguma coisa quebrava, chegava uma doença, tinha que comprar medicamento e assim ia. Ou seja, Deus ele começou a de todas as formas apertar. E o povo começa a reclamar e Deus levanta um profeta de quase 80 anos chamado Ageu, um profeta idoso, que viu o templo na sua primeira glória, para explicar o que estava acontecendo. Vocês estão cuidando da vida de vocês e o meu templo está lá parado, lá em ruínas. Quando vocês se levantarem, subir o monte, trazer madeira e construir a casa, dela eu me alegrarei e nela eu serei glorificado. Então nós vemos aqui, destruição do templo e morte, foi o que aconteceu pela desobediência. Depois o povo começou até se animar, mas depois estagnou. E C, Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílico se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo. Zorobabel, que era o governador, e Josué, que era o sumo sacerdote, e o resto do povo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Então, irmão, se Deus te levantou para fazer alguma reforma, faça, porque Deus vai te ajudar. Amém? Deus vai te ajudar. Ele vai te mostrar a necessidade, vai fazer você perceber a necessidade e vai esperar de você uma atitude para que a circunstância mude de acordo com a vontade de Deus. O desejado das nações é a glória da segunda casa.
conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria o avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus ele fala para o povo: trabalhem, porque quando vocês terminarem, a minha glória vai encher esta casa. Vai ser algo incomparável em relação à primeira edificação. Então Deus está falando de um aspecto escatológico nesta palavra, que se cumprirá no futuro. Que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Não será uma glória visível, física, como da primeira casa, mas será uma glória espiritual. A casa não terá a mesma suntuosidade que a da primeira, que era revestida de ouro, que tinha tábua de cedro, tinha camadas de ouro, tinha toda aquela suntuosidade. Não. Dessa vez seria uma casa mais humilde, porém cheia da presença de Deus. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Essa aqui foi a situação espiritual de Judá pós-cativeiro. Eles tiveram a destruição do templo, o templo foi destruído e muitos morreram, mas depois eles foram chamados novamente para reconstruir o templo, e Deus levantou pessoas fiéis para concluir aquilo que eles haviam começado e pararam pelo meio do caminho. E por fim, Deus promete enviar o desejado de todas as nações e encher a casa de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, nem era servo de Deus. Ele era o rei da Pérsia, que reinou de 550 a 530 a.C. Mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia. Promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, conforme os escritos de Isaías no capítulo de número 44 do seu livro. Fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus propósitos divinos, conforme Isaías 45, versículos 1 até o 3. Então nós vemos que, apesar de Ciro não conhecer Deus, mas Deus usa este pagão, esse rei pagão, para executar os seus desígnios em relação a Israel, porque Deus usa quem Ele quiser. B. Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro, conforme Jeremias 25:12 e Jeremias 29:10. Ciro teve conhecimento de todos esses escritos e, com base no conhecimento desses escritos, ele cumpre a vontade de Deus, libertando, decretando a libertação do povo judeu do cativeiro babilônico. No ano 1º de Ciro, em 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração, conforme Esdras, capítulo 1, versículos 2 e 3. Ele mesmo declara que Deus havia colocado em seu coração decretar que Judá deveria voltar para sua terra, e não somente voltar, mas edificar a casa do Deus que habita em Jerusalém de Judá. Então nós vemos que o próprio Ciro, um homem que não temia Deus, ele obedece a palavra que há vários séculos atrás havia sido profetizado, quando ele nem sequer ainda existia. Ele toma conhecimento das profecias do capítulo 44 e capítulo 45 de Isaías, e assim ele cumpre
os desígnios de Deus. Patrocina o regresso de Judá para Jerusalém e pede para que eles, ao cumprir a missão, não esqueça de orar por ele e pela sua família. Conclusão do tempo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de Israel voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo, conforme Esdras capítulo 4, versículos 1 até o 5. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C., 4 anos depois da parada, que se deu entre o capítulo 4 e o capítulo 5 de Esdras. 4 anos se passaram para poder edificar e concluir essa casa. Assim, houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Conforme Esdras capítulo 6, versículo 16 ao 22, quando consagraram os muros, o muro de Jerusalém, e consagraram o templo. A Escritura diz que houve um avivamento tão grande que o povo, ele chorava ao ouvir a lei de Deus sendo guida, a ponto de Neemias mandar o povo parar de chorar, dizendo: não é tempo de chorar, é tempo de se alegrar. Dividam, compartilhem os alimentos, alegrem-se, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então ele estava ali para alegrar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A necessidade de um avivamento espiritual. Subtópico 3. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares que em décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. Por que tem igreja fechando? Porque é pouca gente buscando. É mais gente buscando seus interesses pessoais, pagando um preço para obter uma vitória, do que pagando um preço para ser usado por Deus. Não se vê muita gente se comprometendo com Deus como nos dias do Novo Testamento, quando o avivamento espiritual aconteceu, quando a efusão do Espírito aconteceu no dia de Pentecostes. É porque as pessoas muitas das vezes são treinadas a se acostumar com campanhas, irmão. É por isso que eu nunca me interessei por esse negócio de campanha. Porque o meu interesse aqui é te ensinar a andar com Deus. E não te ensinar só pedir e dar-se-vos-á. Porque a hora que Deus não der mais, a pessoa que está mal acostumada também não vai querer mais saber. Porque só busca a Deus pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Então, eu prefiro um discipulado do que uma manobra de massa. Amém? Então vamos lá. Conclusão. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração, como ele fala em Oséias 2,14. Eu levarei o meu povo ao deserto e ali eu lhe falarei ao coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. Amém? O que é o avivamento espiritual? Minha esposa. O que é o avivamento espiritual? O que é, diaconisa Lilian, o avivamento espiritual?
intervenção de Deus. É Deus intervindo na frieza. É Deus te despertando. Qual a pré-condição para o avivamento espiritual? A pré-condição para o avivamento espiritual. Qual é? O avivamento espiritual é a intervenção de Deus. E qual a pré-condição para esse avivamento? Crises de ordem espiritual e moral. Aleluia. Quais as condições para um avivamento? Renúncia dos pecados. Humilhação diante de Deus, a crise, né? A crise para poder despertar o crente, a humilhação diante de Deus, a oração e a busca pela face do Senhor, conversão sincera dos pecados e um caminho preparado. Ou seja, tem que haver uma conversão. Você tem que mudar o sentido da tua caminhada rumo ao encontro daquele que te gerou. Por que o povo de Israel foi para o cativeiro na época de Ageu? Por ignorar a voz do Senhor? Por ignorar a voz do Senhor? Por ignorar as advertências. Deus avisava e avisava. Mas o povo preferia andar pelos caminhos do seu malvado coração, mantendo sempre a dura cerviz e o coração obstinado. Eles ignoravam as advertências de Deus. Por isso eles foram para o cativeiro. Por que o Altíssimo escolheu Ciro, rei da Pérsia? Para a grande missão de libertar Israel. Para a grande missão de libertar Israel. Isso aí. Você observa que o rei Ciro, apesar de não ser um rei crente, mas ele obedeceu mais do que muitos reis que governaram Judá. Uma profecia de cerca de, se eu não me engano, ela foi há mais ou menos 600 ou 700 anos atrás. Essa profecia de Isaías do capítulo 45 e 46. Foi muito tempo, irmão. Quando Ciro nem existia, o nome dele já estava lá. A dinastia dele já estava lá. Então, ele viu essa profecia, ele tomou conhecimento dessa profecia e executou os desígnios de Deus. Cumpriu a chamada de Deus. Então, Deus escolheu ele para isso. Para libertar o povo de Israel. Quando chegasse o tempo dele, a missão dele era essa. Decretar a soltura dos judeus. Porque já estava profetizado, já estava declarado já isso. Amém? Então assim foi a primeira lição, o avivamento espiritual. Na próxima lição, na próxima terça-feira, estaremos ministrando sobre a lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Amém? No Antigo Testamento também teve avivamento espiritual. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor nessa noite. E aprenda mais uma vez. Avivamento é mudança. Avivamento não é pula-pula, corre-corre. Avivamento não é línguas estranhas. Avivamento não é operação de maravilhas. Tem muita gente que faz tudo isso e está com a vida toda errada. Avivamento é mudança. É conversão, é o crente que dedica-se à obra e que a preocupação dele primordial é a causa do Evangelho. É a preocupação com a obra, é ver os crentes de pé, é profetizar, é ensinar, é instruir, é querer ver as igrejas locais não somente cheias, mas em plena comunhão com Deus e entre si. Amém? Isso é avivamento espiritual.
Vamos agradecer ao Senhor. Deus, eu quero te agradecer nesta noite e pedir ao Senhor que possa cada vez mais alimentar essa chama do avivamento no nosso coração. Porque a tua palavra diz que a chama arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Mas a condição para isso é: cada manhã o sacerdote tem que renovar a lenha. Rablastúbia de calabachedecai. E tem que trocar as vestes quando remover a cinza. Tem que ter mudança em todos os aspectos. Por isso Deus nos ajuda a buscar renovação, a buscar, Senhor, mudança, a nos mantermos vivos, dinâmicos e trabalhando, Senhor, com dedicação na tua obra, sabendo que naquele dia nós prestaremos conta do que fizemos e do que deixamos de fazer na tua presença. Portanto, ó Deus, aviva a tua obra na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. A igreja de Deus diz: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? o Senhor é o nosso, Pastor, e nada. faltará. Deus abençoe, aplauda o Senhor Jesus, e que Deus continue mantendo essa chama do avivamento acesa no teu coração, em nome de Jesus.